O texto ao qual lemos, irmãos, é o período de tempo que estava acabando a passagem de Jesus sobre a terra. Jesus já havia preparado homens, já havia ensinado, curado, libertado. Mas como o servo de Deus falou, já estava profetizado que ele tocaria de ser sacrificado como cordeiro pelos pecados da humanidade. Mas Jesus, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, não era fácil para ele naquele momento. Então ele chama consigo os seus 3 discípulos mais confiáveis e sobe a um monte chamado Getsemane, a oração. E ele fala para os discípulos: ficai aqui, orando e buscando, que eu vou ali mais adiante orar, porque a minha alma está angustiada até a minha morte. Aí Pedro, João, Tiago ficaram ali orando, e Jesus foi mais adiante, dobrando o joelho, quem sabe milhões e milhões de demônios ao seu redor, tentando lançar, saudar e clamar em Cristo, dizendo: desista da cruz, desanima da cruz, vai morrer por eles, pelos pecadores. Mas ele, chorando, angustiado, a Bíblia diz que o seu suor transfigura em gotas de sangue agora. Mas mesmo naquela ânsia, naquela angústia, ele chorava e dizia que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai para mim era. E ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, não permita eu passar por essa cruz. Salve o povo se eu passar por ela. Só que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Jesus reconheceu que naquele momento a vontade dele era de voltar para trás, talvez. Então, até na vida que Jesus passou muitas vezes esse pensamento, naquela hora da angústia, da aflição. Se Jesus passou por isso, quem sou eu e você que muitas das vezes também passamos por aflição, que nem Cristo passou? Só que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou, né? Glória a Deus. E a vontade daquele que nos chamou é que nós permaneça até o fim. Jesus, naquele momento, pensou em abandonar a cruz, mas a vontade do Pai é que ele segurasse a cruz até o final. Assim, a vontade de Deus para a vida do crente. Deus não quer que o crente carregue a cruz, mas aí chega lá no finalzinho e desista e perca sua salvação. Por uma simples dor, por uma simples luta no casamento, ou até mesmo financeira. Agora o crente vai abandonar Jesus por coisas simples dessa vida. E a Bíblia diz que Jesus, na aflição, disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Mas ele volta, e o interessante que ele tinha dado uma ordem para aqueles 3 discípulos ficarem orando. Mas quando ele volta, pega eles dormindo, pega eles adormecidos. Mas a ordem não era para ele ficar dormindo, a ordem era para eles ficar vigiando, orando. E Jesus fala para eles: olha, vigiai e orai, porque por mais que o teu espírito esteja pronto, a tua carne é fraca, e você pode cair em tentação. Jesus estava permanente. Se fosse no dia de hoje, Jesus estaria aqui falando essas palavras da mesma forma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nem um crente é super-herói, nem um crente é super-herói, é de ferro. Por mais que seja pastor, presbítero, evangelista, apóstolo, missionário, todos estão sujeitos a ser derrubados pelo diabo. Porque o diabo, ele é estrategista de guerra. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, procurando uma alma para tragar. E ele olha todo dia a minha vida e a tua, e tenta achar o meu e o teu ponto fraco. O meu e o teu ponto fraco, para que ele possa atingir-nos com as suas tentações. A palavra tentação quer dizer tentar uma ação. Tentar ação. Então, o diabo, ele tenta com que nós cometamos uma ação contrária à palavra de Deus.
Glória a Deus. Carne e espírito, Jesus estava se referindo a carne e espírito. Essa carne e espírito é o que está dentro de nós todo dia, a batalha. Paulo falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os demônios. Só que Paulo se referia à carne e sangue do nosso irmão, que não é contra os irmãos, contra os homens, contra as mulheres a nossa luta, mas contra os demônios. Mas Paulo não se referia contra a nossa carne e luta também. Antes de nós lutar com demônios no mundo espiritual, nós temos que lutar contra nós mesmos, né? Temos que batalhar contra a nossa carne, porque o diabo tenta nos pegar. Ontem mesmo na madrugada, Deus nos usava nessa palavra e trazia o discernimento de que muitos homens da Bíblia caíram em tentação. Muitos homens da Bíblia, heróis da fé, caíram em tentação. Por quê? Deixaram de vigiar e orar. A Bíblia vai dizer sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que agora saiu do anonimato sendo rei, temente a Deus, que defendia as ovelhas do teu pai, matava um leão, um urso, sem temer, encarava o diabo face a face, derrubou Golias. Mas agora Davi, dentro do seu reinado, por um momento ele deixa de orar e vigiar. E a tentação sobrevém sobre ele, com seus olhos ele cobiça e deseja mesmo a mulher do seu amigo, que também estava na guerra, Urias. E por um momento ele cede à tentação, deixando o temor do Senhor. Davi sabia que não poderia adulterar. Na mente e no coração dele, eu tenho certeza que o Espírito Santo vereador disse: não cometa adultério, não tome essa mulher. Mas a carne dele foi mais forte que o Espírito. A carne é fraca, meus irmãos. A carne é fraca. É por isso que nós não podemos dar chance para ela nos vencer. Por isso que nós temos que, se eu estou vendo que eu estou ficando meio vazio espiritual, começa a orar, jejuar para se encher de novo. Porque se você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, a carne não te derruba. Agora, quando tu deixa de orar, de buscar, de jejuar, você vai se esvaziando, já vai perdendo o ânimo de vir para a igreja, já vai perdendo o ânimo de orar, o ânimo de buscar Deus, e de repente comete um pecado aqui, outro ali, daqui a pouco cai em tentação. E depois que cair, não é fácil levantar. Depois que cair, é muito difícil. Por isso que a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Todo dia, meus irmãos, cuide para eu não cair. Todo dia eu batalho contra mim mesmo também. Eu sou um pregador da palavra só, mas eu também tenho as minhas tentações na carne, como você já deve ver. E todo dia eu batalho para manter o meu grau espiritual com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O segredo do crente não é como ele começa na igreja. O segredo do crente é como ele termina na igreja. A Bíblia diz que muitos começam no espírito e terminam na carne. Mas muitos começam na carne e acabam terminando no espírito. E o segredo é terminar no espírito. É guardar a fé, como Paulo bateu no combate. Quem dá carreira é guardar a fé. Que naquele dia Deus abre o livro das obras e diz: olha, meu servo foi fiel a mim. Meu servo não cedeu a tentação. Meu servo praticou obras boas na terra. Porque tudo a nossa vida é registrado perante Deus. Né? O problema vai ser muitos, meus irmãos, que naquele dia vai chegar e vai tentar se justificar porque fez algo para Deus. Só que acabou desistindo do caminho do Senhor. Acabou desviando. Quantos que estavam? Só que eu conheço, meus irmãos, desde o tempo que eu me converti, há 7 anos atrás, quantas pessoas já aceitou Jesus perante o altar, já andou nos caminhos do Senhor, já participou de Santa Ceia, já foi um obreiro, já foi um pastor, e caíram, meus irmãos, desviaram, meus irmãos, e muitos hoje ainda estão desviados. Por quê? Porque não vigiaram,
no horário. E a Bíblia diz que nós não podemos ser ouvinte da palavra apenas, mas praticante dela. Jesus falou a parábola: quem ouve a minha palavra e põe em prática está na rocha. E se está na rocha, vem o vento da tempestade, ela não cai. Mas quem não pratica está na areia. E por que muitos caem? Porque estão na areia, não pratica a palavra, né? Ouve o ensinamento do pastor, do pregador, não sei quem está pregando aquele dia, mas entra no ouvido e sai no outro, né? Deus fala, repreende, exorta meu povo, que meu filho, é assim que eu quero que você ande. Não ande na mentira, na vaidade, não ande cobiçando, falando mal do teu próximo, desejando coisas más deste mundo, mas santificadas a mim, meu filho. Mas ele ouve a palavra aqui e sai lá fora e faz tudo ao contrário no dia a dia. E é por isso que caem, por isso que ficam fracos, por isso que a Bíblia diz que muitos estão fracos e doentes, e muitos até mesmo que dormem, porque se nós julgássemos, nós mesmos seríamos julgados, porque nós não queríamos nos condenar. Mas Deus é o juiz de tudo, e a Bíblia diz que Deus ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E Deus, Ele tem uma peneira na sua mão. E Ele muitas vezes permite vir a tempestade, a luta, a dificuldade, para que nós se aproximemos mais dEle, para que nós busquemos mais a dEle. Eu vejo pessoas que muitas vezes, quando está na bênção, na prosperidade, deixam de vir na casa de Deus, deixam de vir na igreja, né? Aí Deus precisa apertar um pouquinho, para que eles possam se apegar com Ele de volta, né? Mas nós não podemos vir aqui, meus irmãos, apenas pelas bênçãos. Nós temos que vir aqui, meus irmãos, para revestir do poder de Deus, revestir da unção da graça, né? Desperta, tu que dormes, né? Efésios capítulo 3, 4, versículo 13. Desperta, tu que dormes, né? Meus irmãos, eu sempre tento voltar ao primeiro amor. O segredo nosso é voltar a ser o que nós era lá no começo da terra, lá quando nós aceitamos Jesus, né? Eu vejo pessoas falando: mas eu orava muito, eu jejuava bastante. Deus não quer que você conte que você orava e jejuava. Deus quer que você conte que o que você faz é hoje, né? Você não pode ficar lá no passado preso no que você era. Você tem que continuar sendo o que você já foi um dia. Você tem potencial para isso. Deus te dá força, só basta se esforçar. A Bíblia diz: se esforce e tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. O Senhor te ajudará, né? Não é só no tempo de Davi Miranda, que andava paralítico, cego via. Hoje nós podemos fazer isso da mesma forma. Deus não mudou, o que mudou é o homem. Só que no tempo de Davi Miranda, os obreiros oraram, jejuaram. A igreja inteira entrava em propósito de oração direto, não era campanha, era todo dia, oração e jejum. E Deus operava os milagres da igreja. Por quê? Porque o povo tinha uma só convicção, tudo unido, uma só fé. Não tinha esse negócio de estar um para um lado do povo, não. A igreja inteira ia para o jejum e para a oração. E Deus opera. Mas para isso acontecer, nós temos que se colocar na posição de buscar o Senhor, né? Buscar a Deus, como a nossa irmã leu a palavra. A mulher viu bater na porta, dizer: Deus, eu quero ter o Espírito Santo, me renova, eu vou sem força, eu estou fraquinho, Deus, mas eu vou dobrar meus joelhos, Senhor, vai me encher do poder da minha casa, vai me dar um santo, Senhor, para me encher. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Então é isso que Deus quer de nós: vigiai e orai. Se aqueles homens estivessem vigiando e orando, eu tenho certeza que eles estariam cheios do Espírito Santo. Aqui eles estavam dormindo, só que depois que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, ficou 40 dias com eles, aí eles se apegaram no jejum e na oração. Porque daí Jesus disse: vão para Jerusalém e fiquem em jejum e oração, porque do alto serão revestidos. Quando chegar no meu Pai, eu vou dar ordem, ele enviará o Espírito Santo Consolador. E eles ficaram 7 dias, jejum e oração, até que receberam. E não pararam por aí, não. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, jejuava 14 dias, né? Sem comer e sem beber.
E no naufrágio ele chamou seus companheiros e disse: olha, agora é hora de nós entregar o jejum, porque eu vejo que faz 14 dias que vocês estão aí uma consagração forçada. Então veja só, a Bíblia diz que as roupas dele tocavam no enfermo e o enfermo era curado. Mas por quê? Porque buscava Deus, né? Não adianta nós querer que Deus opere um sinal, um milagre, uma libertação através da nossa vida, se nós não buscar Deus. Deus não vai operar. Mas se nós não buscar Deus, pode ter certeza que quando você levantar a mão, o milagre é certo, a libertação é certa, a salvação, até mesmo para pregar a palavra, até a graça na hora da mensagem, a palavra vai falar mais forte que o coração das almas. Se nós estamos orando, buscando e lendo a Bíblia também, né? Deus vai nos usar com mais frequência, né? Nós que somos obreiros, temos que se colocar para que Deus nos capacite e nos use, né? Para alcançar as almas que estão perdidas aí fora também. Amém, meus irmãos? Fica essas palavras então, e desde já agradeço a minha oportunidade e devolvo ao céu do Senhor. Mais palmas.